Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13, o capítulo derradeiro. Lerei todo o capítulo mais uma vez, mas a mensagem será apenas dos versículos 11 a 13, dependendo da tradução que você tem aí. Pode ser dos versículos 11 a 14. Nós temos algumas variações do texto grego e alguns textos trazem o versículo 12 dividido em 2. Então a mensagem será aí, porque a maioria das versões hoje, creio eu, tem como versículos 11 a 13 no final do capítulo 13 de 2 Coríntios, essa carta tão maravilhosa que temos estudado já há algum tempo. Lembre-se que essa é a palavra da salvação. 2 Coríntios capítulo 13, assim diz a palavra do nosso Deus. Essa é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ao Senhor toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ó Deus Todo-Poderoso, Santíssima Trindade, nós te louvamos por essa carta maravilhosa que o Senhor nos deixou, que Paulo escreveu há tantos anos atrás, que Paulo escreveu para exortar e encorajar uma comunidade específica, mas que serviu já naquele tempo para exortar e encorajar outros irmãos, e que ao longo da história tem servido para exortar e encorajar todos aqueles que se chamam pelo teu nome. Obrigado, ó Deus, porque essa carta, toda a tua palavra é preservada a nós hoje, no século 21, e será preservada até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos aqui te pedir, ó Deus, então, que essas últimas orientações, elas calem profundamente em nossos corações. Que o Senhor venha trazer toda a restauração necessária aqui no nosso meio. Sabemos que o que está sendo dito hoje não é por acaso, não é simplesmente a conclusão de mais uma carta, não é simplesmente um término de mais uma série de sermões. Ó Deus, é muito mais do que isso. É o Senhor Deus sondando os nossos corações, é o Senhor Deus invadindo as nossas almas,
com a tua palavra que é mais cortante do que espada de dois gumes, e fazendo toda a sua obra. Ó Deus, nós precisamos de exortação. Nós precisamos, ó Deus, reconhecer mais uma vez o quanto estamos distantes da comunhão plena com a Santíssima Trindade. E como temos perdido tempo, ó Deus, com tantas picuinhas, com tantos problemas, com tantas coisas mal resolvidas, e não temos tido o Deus de amor e de paz no nosso meio por causa dessas coisas. Senhor Deus, como o Senhor trabalhou naquela igreja, naquele tempo, venha trabalhar em nós nessa noite. O Senhor sabe dos problemas, o Senhor sabe das crises, o Senhor sabe dos relacionamentos quebrados. Te pedimos, ó Deus, nessa noite, por favor, nos visite. Comece a colocar, inculcar em nossos corações essa necessidade extrema de reconciliação, de restauração. E também, ó Deus, venha convencer aqueles que entraram aqui, ainda distantes, completamente distantes da Santíssima Trindade, que eles nessa noite tenham os véus de seus olhos tirados, as escamas que impedem o seu coração de experimentar o que é esse amor maravilhoso, trinitariano, que flui diretamente dos altos céus para abençoar toda a igreja do Senhor Jesus Cristo no poder do teu Santo Espírito. Ó Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Os mais antigos aqui nessa noite se lembram do beijoqueiro, o famoso homem da década de 80 que saía por aí beijando as pessoas famosas. Você olhava para um jogo de futebol, para um show de música qualquer, e você sempre esperava que talvez ali em algum momento o beijoqueiro aparecesse para cravar no rosto daquela pessoa famosa mais um de seus beijos. O primeiro ato público desse homem foi beijar Frank Sinatra em pleno Maracanã, lá em 1980. Ele ali começa então a ficar famoso, ele continua beijando pessoas famosas, e chega um determinado momento, não era para menos, que ele perde o seu emprego, ele é acusado de ser homossexual e assim é deixado pela primeira esposa, e uma série de outras consequências negativas acabam acontecendo em sua vida. Quando finalmente então ele chega a beijar Zico, o grande craque do Flamengo, e naquele momento a polícia o detém, acabam espancando aquele homem, e ele tem consequências físicas bem graves. Ele acaba sendo liberado pelo juiz Mairino da Costa, que declara: beijar não é crime, quem dera se todos os delinquentes do Brasil trocassem suas armas por beijos. Nós olhamos para a situação de Corinto, nós olhamos para a nossa própria igreja, e nós falamos algo semelhante a que aquele juiz falou naquele tempo: quem dera se os coríntios trocassem suas armas pecaminosas por beijos. Quem dera se nós nessa noite abaixássemos as nossas guardas e trocássemos as nossas armas, muitas vezes venenosas, destrutivas, por beijos santos, beijos de paz, beijos da própria Santíssima Trindade. Nós olhamos para o final da carta, em que Paulo faz uma abertura de coração como em nenhuma outra carta, e da mesma maneira exorta, talvez como nenhuma outra carta também. A intimidade aqui é extrema. Paulo está lutando não pela sua reputação, mas pelo amor dos coríntios a Deus, para que aqueles coríntios não se desviassem da verdade do Evangelho, por causa daqueles falsos apóstolos que acusavam Paulo de ser um falso apóstolo, quando na verdade era justamente o contrário. Nós terminamos então com o mesmo tom que toda a carta teve: exortação em amor,
Paulo está aqui como um pastor, como um pai, como um mestre, trazendo aquela igreja de volta. E é por isso que na semana passada nós vimos que ele coloca o teste final, pelo menos para aquele momento: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, diz o versículo 5 desse capítulo 13. Nós temos então essa prova final, e aqui o final da própria carta, onde Paulo continua trazendo exortações amorosas e termina com uma bênção mais amorosa ainda. Nós olhamos para o final da carta e nós rogamos ao Espírito Santo que todas essas exortações aqui sejam uma realidade em nossas vidas, para que nós experimentemos de uma vez por todas, não apenas o que é viver em paz, mas o que é viver juntos com o Deus de amor e de paz. Promessa maravilhosa que Deus vai cumprir, uma vez que nós entendemos qual é a nossa parte também naquilo que nós chamamos de nossa santificação. Se nós somos crentes nessa noite, justificados pela fé somente em Cristo Jesus, então todos esses imperativos não são difíceis para nós, principalmente porque o Espírito Santo nos capacita. Mas se nós temos dificuldades de obedecer aquilo que o versículo 11 nos diz tão claramente, nós precisamos talvez fazer a prova mais uma vez, examinarmos se estamos de fato na fé. Que nós então, cristãos, nessa noite, possamos fazer com que as nossas armas caiam por terra e nós as substituamos pelos beijos santos do Senhor. E para aqueles que ainda não são crentes, aqueles que ainda não são justificados, aqueles que por algum motivo não poderão participar hoje da ceia do Senhor, que essa palavra seja uma palavra também derradeira para você, que a partir dessa palavra você realmente entenda que você precisa beijar o filho para que ele não se irrite, e naquele grande dia final ele acabe destruindo a sua vida, como também nos é prometido que acontecerá a todos os ímpios. Nós olhamos para esses versículos finais e nós aprendemos que o objetivo de toda a igreja é experimentar o amor do Pai pelo Filho por meio do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre Trindade nessa noite, e infelizmente Trindade se tornou ao longo da história apenas uma doutrina difícil de entender, uma doutrina que só serve para pastores ou seminaristas ficarem discutindo lá em suas conversas teológicas, mas que na verdade não tem nada a ver com a igreja, com a vida real, e é justamente o contrário. O objetivo de toda a igreja, isso incluía Corinto, isso inclui a nossa igreja, é experimentar verdadeiramente o amor trinitariano de um Pai eterno por um Filho eterno por meio de um Espírito Santo eterno. Nós veremos no versículo 11 então Paulo fechando a carta com alguns imperativos trinitarianos, versículo 11. No versículo 12 ele nos apresenta uma saudação trinitariana, e finalmente no versículo 13, ou na sua tradução, o 14, nós temos aqui a bênção trinitariana. Imperativos trinitarianos, saudações trinitarianas e finalmente a bênção trinitariana maravilhosa. Leamos mais uma vez então o versículo 11. Que imperativos trinitarianos são esses? Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Vejam que aqui nós temos também algumas dificuldades de tradução. Temos, na verdade, no começo do versículo 11, uma palavra que pode ser traduzida por a Deus, mas que na verdade aqui é o primeiro imperativo dessa série que Paulo apresenta.
nessa carrada final de exortações. Se você tiver condições de olhar depois no original, no grego, você vai perceber que essa palavra aqui é a mesma palavra lá de Filipenses capítulo 4. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Imperativo para nos alegrarmos. Por que é então que algumas Bíblias traduzem como a Deus? Porque naquela época, naquela cultura, esse imperativo, que nós traduzimos como alegrai-vos, ele era uma expressão de despedida. É talvez algo semelhante no português com a palavra valeu, fui. Algumas coisas que na verdade não são saudações ou despedidas em si mesmas, mas no vocabulário acabam se tornando expressões que podem ser usadas dessa maneira. Então, na verdade, quando Paulo está finalizando a sua carta aos Coríntios, ele diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos. É a primeira ordem. E essa ordem não é dada a qualquer pessoa. Essa ordem não é dada de forma aleatória. Ele deixa bem claro. E a palavra aqui não poderia se encaixar melhor. Ele está falando aos irmãos. Alguns ali em Corinto, influenciados pelos falsos apóstolos, poderiam achar que Paulo não os tratava como família. Família da fé, família espiritual. Paulo está deixando bem claro que não era esse o caso. Paulo está deixando claro que todas as exortações, todas as admoestações, mesmo aquelas que foram pesadíssimas, eram feitas exatamente porque os coríntios não eram apenas irmãos de Paulo, mas eram filhos de Paulo também. A relação familiar aqui começa a ficar ainda mais evidente. E essa é a primeira pergunta que nos surge nessa noite. Será que nós todos, membros dessa igreja, ou como nós veremos logo em seguida, membros de outras igrejas inclusive, nos consideramos irmãos? Nós não temos o costume, como algumas outras comunidades cristãs têm, de falar irmão tal, irmã tal. Isso às vezes sai, mas não é costume. Parece uma coisa um pouco fora do nosso vocabulário, mas mesmo que não esteja na nossa boca, será que está no nosso coração? Será que nessa noite eu posso olhar para cada um que é membro dessa igreja ou de uma outra igreja verdadeira e realmente entender que ele é meu irmão? E mais do que isso, eu posso até entender dessa forma, mas será que eu sinto assim? Será que esse é o meu desejo para com todos os crentes que são salvos da mesma forma que eu sou, que passam pelas mesmas dificuldades? Será que nós somos de fato irmãos em Cristo? Possivelmente a resposta para essa pergunta é não. Possivelmente você tenha aqui uma rusga com alguém nessa igreja, ou com algumas pessoas. E nessa noite você não se sente à vontade de chamar essa pessoa de irmã. É por isso que é mais fundamental então entendermos por que é que Paulo está trazendo essas ordenanças, esses imperativos trinitarianos, para nos mostrar desde já que se o nosso entendimento de fraternidade dentro da igreja não fluir daquilo que acontece na Trindade desde toda a eternidade, então nós temos aqui apenas um clube social, onde brigas vão continuar acontecendo, divisões vão continuar acontecendo, e eu vou achar que isso é normal. E o pior, eu ainda vou continuar tomando a ceia do Senhor como se nada estivesse acontecendo. A exortação de Cristo é claríssima quanto à própria ceia do Senhor. Se há alguém no meio do povo de Deus que eu sei que tem algo contra mim, ou para quem eu tenho algo contra, eu preciso deixar a minha oferta, eu preciso me reconciliar, e aí então ter paz e reconciliação com o próprio Deus. Se você consegue ver nessa noite alguma pessoa
com quem você precisa se reconciliar. Então, por favor, abra os seus ouvidos a essa série de admoestações aqui e rogue ao Espírito Santo que você seja capaz de cumprir. Não pense no outro. Essa é a nossa reação imediata. Mas e o outro, pastor? Foi ele quem pisou no meu calo. É ele quem tem que vir pedir perdão. É ele quem tem que se retratar. Não pense no outro hoje. Você está certo, isso tem que acontecer. Mas pense em você. Pense no que você precisa fazer para que então nós possamos nos regozijar. E esse é o primeiro imperativo. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é uma das marcas do fruto do Espírito, a alegria. Oh, meus irmãos, há tantas notícias terríveis que nos trazem tristeza, que tornam os nossos corações pesados. Nós não precisamos de briga e intriga no meio do povo de Deus para trazer ainda mais tristeza. A alegria a que Paulo nos chama aqui é exatamente essa. Que não sejam as rixas que tirem de vocês essa falta de alegria, essa alegria na verdade. Não fiquem tristes ou com raiva de alguém, tirando assim não só de você, mas de toda a comunidade, a alegria que precisa reinar no meio do povo de Deus. Não é uma alegria falsa, não é isso que Paulo está dizendo. Não é um sorriso hipócrita, não. O que Paulo está dizendo é uma alegria verdadeira que está no nosso coração quando nós buscamos isso que ele aqui está nos ensinando de forma tão clara por meio desses imperativos todos. Alegrai-vos. Isso está ligado ao próximo imperativo. Aperfeiçoai-vos. Você sabe que você está longe de ser uma pessoa completa e integral no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus talentos. Você sabe que é deficiente em alguma coisa e você faz de tudo então para tentar atingir aquela perfeição. Se você precisa melhorar no trabalho, você faz um curso de aprimoramento, não só para receber mais, mas para fazer aquilo melhor. Se você não tira uma nota boa, você estuda um pouquinho mais para recuperar aquela nota lá na frente. Você se aperfeiçoa em todas as áreas em que você está inserido. E essa é a ideia aqui. Se nós conseguirmos chegar à conclusão nessa noite, triste conclusão, de que existe sim no nosso meio algum tipo de desavença, algum tipo de rixa, algum motivo que me impeça de chamar o outro de irmão ou de irmã, eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso então entender o que é que o Espírito Santo faz em mim, para que eu seja essa pessoa completa em Cristo Jesus, não só me alegrando, mas me sacrificando mesmo, pelo bem comum, por aquilo que vai trazer a paz completa para o povo de Deus. Esse é o segundo imperativo. E o terceiro, também aqui no português, não está traduzido de uma forma bem precisa. Aí na sua Bíblia deve estar consolai-vos, e não é necessariamente isso que está acontecendo aqui. Paulo disse claramente: alegrai-vos ao invés de a Deus, aperfeiçoai-vos, e aqui na verdade ele está dizendo: recebam a admoestação e se confortem com isso. Essa é a ideia. Paulo sabe que ele foi duro, Paulo sabe que algumas coisas até esse momento poderiam servir para que os coríntios dissessem: mas isso é impossível, Paulo. Isso está longe de nós. A situação em que nós vivemos não nos facilita esse tipo de coisa. E é por isso então que ele traz esse imperativo. Exatamente. É exatamente quando parece impossível, é exatamente quando parece que a paz no meio do povo de Deus é uma coisa irreconciliável. É exatamente aí então que nós devemos receber a admoestação e nos consolar assim.
É interessante perceber que o segundo imperativo, ele não fala meramente de um aperfeiçoamento intelectual, mas a palavra literalmente significa colocar um osso que foi fraturado no lugar. É a mesma expressão de Gálatas 6, quando diz corrigiu com brandura. Um osso, uma fratura exposta. O primeiro tratamento muitas vezes é que o paramédico ali, ele imediatamente precisa colocar aquele osso no lugar. E se você já passou por isso, você sabe o quanto isso dói. Mas tem que ser feito. Da mesma maneira então. Essas admoestações de Paulo, elas são pesadas, elas são duras, mas elas trazem consolo. E para que isso não fique na questão subjetiva, para que eu não tenha a menor liberdade para dizer, eu não preciso me reconciliar com aquela pessoa, porque afinal de contas, o meu padrão é esse. Mas aqui o próximo imperativo nos mostra qual é o padrão de Deus. Por isso ele diz, sede do mesmo parecer. Aqui nos mostra então essa ideia da unidade exatamente na doutrina. Nós temos infinitas admoestações ao longo de toda a Escritura dizendo, pensai a mesma coisa, tenham o mesmo pensamento. E aqui não é diferente. Como é então que nós temos o mesmo parecer? Porque existe algo objetivo além de nós, um padrão específico que joga em nós aquilo que nós precisamos crer e pensar. Não pode ser deixado a minha interpretação ou a sua. A palavra de Deus, os nossos credos e confissões e tudo mais nos apontam exatamente para essa unidade doutrinária que nós devemos ter no nosso meio. Não, isso não significa unanimidade em todas as coisas, com certeza. Mas infelizmente nós olhamos para a nossa igreja de uma forma geral, inclusive, e nós percebemos uma falta de unidade nas coisas ainda fundamentais. E nós achamos que não há problema algum nisso. Ou você já ouviu aquela famosa expressão que o amor, ele traz unidade enquanto a doutrina divide. Isso é falso. Isso é uma tentativa de Satanás de mostrar que esse amor subjetivo, sem um padrão doutrinário, ele sempre vai levar a algo que Paulo aqui não deseja para os coríntios. Por isso sim, nós devemos ter o mesmo parecer a partir daquilo que objetivamente Deus nos deixou na sua palavra. E objetivamente Ele diz: se você nessa noite tem algum problema com alguém dessa comunidade, é seu dever sim buscar essa pessoa. A Bíblia é claríssima quando ela nos mostra que o ideal, em duas partes diferentes, o ideal da reconciliação é que esses dois brigados se encontrem no meio do caminho. O ofensor reconhece então a necessidade de pedir arrependimento e de se retratar com quem quer que seja, e ele vai ao encontro, enquanto aquele que foi ofendido entende que pelo Espírito Santo ele precisa ir ao encontro daquela pessoa, estando disposto a perdoar, e aqui eles se encontram cumprindo a doutrina e experimentando o que é o amor que flui dessa doutrina tão maravilhosa, que é aqui o último imperativo: vivei em paz. Não tem aplicação mais direta para nós nessa noite. E eu estou batendo na tecla aqui de brigas no meio da igreja, mas aqui vai para brigas entre marido e mulher, briga entre filhos, brigas em qualquer ambiente que tira de nós exatamente aquilo que nós buscamos tão arduamente. Meu Deus, a única coisa que eu queria nessa vida é um pouquinho de paz. Eu não aguento mais. Eu não aguento
mais o meu cônjuge, eu não aguento mais os meus filhos, eu não aguento mais os membros da igreja que se dizem irmãos e são os falsos, os hipócritas. Vocês conseguem ver como esses imperativos aqui, então, meus irmãos, nos levam exatamente para essa questão que nós tanto queremos: viver em paz? O que é que você tem feito por isso? Sem dúvida alguma você quer paz. Você não aguenta mais também xingar a pessoa. Você não aguenta mais olhar para aquela pessoa e querer que ela morra ou vá para o inferno. Isso não é bom para você, você não aguenta isso, você sabe disso. Viva em paz. É o que Paulo está dizendo. Isso não é meramente horizontal. Nós poderíamos então buscar a paz e a reconciliação, estar tudo bem, a família vai muito bem, obrigado, a família da fé melhor ainda, mas se isso é só horizontal, nós continuamos não entendendo o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele faz essa série de imperativos, nos mostrando uma promessa ainda mais maravilhosa. E esse é o segredo para você nessa noite. E assuma isso, por favor, seja consistente. Se você não quer ter paz com aquela pessoa, que basta você vê-la, a primeira coisa que vem ao seu coração ou à sua boca é odiá-la ou matá-la com palavras, então saiba que você também não quer a presença do Deus de amor e de paz. Seja consistente. João deixa bem claro na sua carta como é que nós ousamos dizer que nós amamos a Deus a quem não vemos e odiamos ao nosso irmão a quem vemos. Mentira, hipocrisia. Tudo bem, se você não quer ter paz com aquela pessoa que acabou com a sua vida, acabou com a sua reputação, sua vida nunca mais será a mesma por causa dela, então admita nessa noite que você não quer paz com Deus também. Não tem problema nenhum com isso. Mas saiba que não ter paz com Deus é a pior tragédia para o ser humano. Mas se você quer essa promessa na sua vida, que o Deus de amor e de paz esteja no meio de nós, então é imprescindível que nós cumpramos esses 5 imperativos que Paulo deixa tão claro aqui. Dificílimos, porque nós somos pecadores e fracos, egoístas e tantas outras coisas, mas o Espírito Santo que habita em nós, se nós somos realmente crentes, Ele nos toma pela mão e nos ajuda a realizar cada uma dessas coisas. Eu repito, se você nessa noite quer que o Deus de amor e de paz, ou seja, a Santíssima Trindade, esteja com você, esteja no meio da igreja, então é imprescindível que eu vá resolver o meu problema, por mais sério que ele seja, com aquela pessoa com a qual parece impossível a reconciliação. A promessa é claríssima diante desses imperativos trinitarianos. E para aumentar ainda mais essa experiência com a Santíssima Trindade, o amor do Pai pelo Filho, por meio do Espírito Santo, Paulo aqui no versículo 12 nos ensina uma saudação trinitariana. O versículo 12 diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Nós falamos aqui do beijoqueiro e eu queria saber qual seria a reação, principalmente dos homens, se eu começasse agora lá, depois do culto vespertino, saudando as pessoas que estão indo embora, passasse a beijar também os vossos rostos, vossas faces. Não apenas o cumprimento, não apenas o abraço apertado, mas também um beijinho na bochecha. Como é que o nordestino ia se sentir, né?
que é muito macho, e geralmente essas atitudes não são muito convenientes no meio de um lugar onde isso pudesse parecer uma outra coisa. Sem dúvida alguma, a gente vive, infelizmente, num mundo onde assédio sexual e tantas outras coisas nos fazem e nos impedem, inclusive, de demonstrarmos afeto como nós gostaríamos. Mas que bom, então, que homens podem sim se beijar adequadamente com o ósculo santo, e isso não parecer uma prática homossexual ou algo nem parecido com isso. E mesmo que você não consiga beijar um outro homem na igreja, que é seu irmão em Cristo, eu gostaria de perguntar se vocês pais aqui, homens, conseguem beijar seus filhos homens, ou nem isso. Se você, filho homem, sente falta desse afeto paternal que você vê muitos até fora da igreja praticando, mas dentro da igreja se mantém muitas vezes essa distância. Ora, é interessante Paulo aqui trazer essa ideia que sim, de uma certa maneira, é uma ideia cultural. O imperativo não é aqui para nos saudarmos inevitavelmente com um beijo. Não. No Brasil isso é muito comum. Os 2 beijinhos, os 3 beijinhos se quiser casar. Mas na verdade, quando nós olhamos para a realidade do que um ósculo santo, é mais do que um ritual de saudação, é mais do que um cumprimento, é uma demonstração desse amor trinitariano no meio da igreja, no meio do povo de Deus, um amor fraternal. Aqui a pergunta inicial, ela se aprofunda um pouco mais. Você pode chamar todas as pessoas, membros dessa igreja, de irmãos e irmãs? Você consegue beijá-las com o ósculo santo? Irmão é uma coisa, pastor, agora beijá-la já é um outro nível. É isso que Paulo está dizendo. Nós deveríamos estar dispostos a nos beijarmos e a recebermos o beijo uns dos outros, desde que o beijo seja santo, obviamente. E por isso eu comecei mostrando então que até o beijo entre homens, sendo santo, é completamente viável. E aqui eu tenho que trazer uma aplicação que os namorados não vão gostar. Mas é impressionante como a palavra de Deus ela é sábia. E ela trata inclusive disso. E sim, a pregação não é sobre isso. Isso é uma aplicação que vai trazer talvez mais minhoca para a sua cabeça, mas o meu gabinete está aberto para vocês virem conversar comigo e venham, por favor. Mas namorados e namoradas aqui nessa noite, saibam disso, pelo menos sejam confrontados com isso. A boca do seu namorado, a boca da sua namorada ainda não lhe pertence. Os lábios do seu namorado, os lábios da sua namorada ainda não lhe pertencem. Ou sejamos consistentes. Se um namorado que é um solteiro e uma namorada que é uma solteira podem, por causa do compromisso do namoro, se beijar nos lábios, então todos nós, irmãos em Cristo, podemos fazer a mesma coisa. E certamente você não vai querer que os lábios da sua namorada ou do seu namorado estejam aí abertos para todos os irmãos da igreja. É bem simples. A Bíblia nos mostra que em nenhum momento um relacionamento que nós chamamos de namoro dá a uma pessoa solteira o direito de beijar um outro solteiro de uma forma diferente que ela poderia beijar o seu irmão em Cristo ou a sua irmã em Cristo. Sim, é mais profundo do que isso. Espero que eu tenha colocado minhoca na sua cabeça, mas vá buscar o que as Escrituras dizem ainda mais profundamente sobre isso. Infelizmente hoje, namorados e namoradas cristãs, evangélicos, eles podem até não chegar a vias de fato,
Mas infelizmente eles não têm praticado o que Paulo aqui chamaria de ósculo santo. Não é por acaso, meus irmãos, e não é mera tradição, que quando nós vamos a um casamento, aquele que está ministrando o casamento, o que é que ele diz, uma vez que ali tem agora um marido e uma esposa? Agora, o noivo pode beijar a noiva. Se fosse bem tradicional mesmo, era só a hora que tirava o véu. E o noivo se assustava. Meus irmãos, essas tradições, esses rituais, eles fluem das escrituras sagradas, não meramente como rituais ou tradições, mas nos mostrando o que é então, como numa comunidade cristã nós devemos viver, inclusive manifestando esse afeto maravilhoso por meio de um beijo. E Paulo, além de mostrar a importância disso, do contato, do afeto no contato, ele fala da universalidade desse contato. Todos os santos vos saúdam. Lembre-se que nessa noite nós estamos na igreja católica, não a romana, não a que está debaixo do Vaticano, mas a igreja católica reformada, a igreja católica da Bíblia. Nós não precisamos mudar o credo apostólico. Antigamente recitava-se: creio na Santa Igreja Católica. Nós mudamos agora para creio na Santa Igreja Universal. Nós sabemos qual é pior: católica ou universal? Muda para internacional, mundial, está tudo ruim. Mas aqui mostra então a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja. Se você pode sair do Brasil aqui e ir lá para a China e dar um beijo naquele seu irmão em Cristo chinês, ou japonês, ou americano, ou africano, ou o que quer que seja, porque todos os santos nos saúdam e nós saudamos a todos os santos, porque exatamente aqui, da mesma forma que nós vimos ali imperativos trinitarianos mostrando uma comunhão plena, uma paz verdadeira, uma harmonia eterna, nós vemos aqui uma saudação maravilhosa, dentro de toda a diversidade que nós temos no mundo, uma unidade maravilhosa, representada por uma saudação. É engraçadíssimo você vê como americanos reagem ao famoso beijinho no rosto do brasileiro. Ficam incomodados, mostrando que muitas vezes a nossa cultura fala mais alto do que o evangelho. E eu lembro de um menino, um filho de um preletor, que veio numa conferência e com seus 11, 12 anos ele era constantemente beijado pelas senhoras da conferência. Até que ele chegou num momento, ele chegou pro pai e falou assim: pai, eu estou desesperado, não sei mais o que fazer, essas velhas ficam me beijando o tempo todo. E o pai dele, com toda a sabedoria, disse: meu filho, isso é manifestação de afeto. Você está sendo amado por essas pessoas que não são da sua mesma cultura, que não falam a mesma língua, mas têm o mesmo Senhor e o mesmo Salvador. Todos os santos nos saúdam. Meus irmãos, se essa universalidade ela é demonstrada por meio da Trindade no nosso meio, quem somos nós para não nos amarmos aqui, tão próximos? Sim, precisamos resolver tantas coisas, precisamos deixar tantas coisas a limpo. Sim, façamos isso então. Quem precisa pedir perdão, que peça. Quem precisa perdoar, que perdoe. Mas paremos de perder a bênção de ter o Deus de amor e de paz no nosso meio por causa das nossas picuinhas. E finalmente então, Paulo termina nos mostrando a bênção trinitariana. Ele nos deu imperativos que mostram essa comunhão maravilhosa.
Ele nos deu uma saudação que demonstra esse afeto eterno de Deus por nós e nós uns pelos outros. E finalmente, então, agora no versículo 13, Paulo termina dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Sem dúvida alguma, um versículo maravilhoso para nos mostrar o que é a Trindade. Sim, 3 pessoas, um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Não temos nenhuma dificuldade em confessar essas coisas. Se alguém perguntar para nós explicarmos a Trindade, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. Mas Deus não nos chama a isso necessariamente. Deus nos chama, em primeiro lugar, a crermos nisso. E a palavra é clara. E a sua profissão de fé, se você quer passar no exame da fé, ela precisa ser uma fé trinitariana. Se você nessa noite não consegue entender que Pai, Filho e Espírito são um só Deus, então fica difícil você professar uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Se você conhece pessoas que são de outras comunidades, que negam, por exemplo, a divindade do Filho, ou que o Espírito Santo é uma mera força, essas pessoas não têm o verdadeiro Jeová. Por mais que elas queiram demonstrar isso por meio de suas traduções e tradições incorretas. Deixa eu ler para você a pergunta 10 do nosso Catecismo Maior, para um entendimento ainda mais profundo do que é a Trindade Santíssima. A pergunta 10 diz assim: quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho foi gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Só isso aqui seria uma série de sermões. Não é meu intuito explicar isso nesse momento, mas é mostrar que o que Paulo está fazendo aqui, desde os imperativos, passando pela saudação e chegando agora na bênção, é nos mostrar que a ideia da Trindade é muito mais do que um conceito, é muito mais do que uma doutrina, é vida, é prática. É eu saber que esse Pai, que esse Filho e que esse Espírito eternos, eles visitam a sua igreja por meio dessa palavra maravilhosa. Por isso nós somos lembrados aqui: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós temos aqui nada mais nada menos do que a base da nossa salvação. Graça, amor, comunhão. Graça sim no Filho, na manifestação do Evangelho maravilhoso, sem o qual não poderíamos ser salvos, sem o qual, como vimos hoje de manhã, não poderíamos ser justificados. É graça sobre graça e mais graça, manifestando o amor do Pai, que como definição bíblica é o próprio Evangelho também. Como é que nós sabemos que Deus nos amou? Ora, Ele entregou o seu único Filho, gerado eternamente dele, para morrer por aqueles a quem Ele amava desde antes da fundação do mundo. Se eu não conheço o amor do Pai por meio do seu Filho, eu ainda não entendi o que é amor. O meu amor pode ser global, que vem da globo. O meu amor pode ser qualquer outro tipo de amor, mas não esse que flui das Sagradas Escrituras. E qual é então o resultado desse amor maravilhoso, vindo dessa graça do Filho? É a comunhão do Espírito Santo. Comunhão, é isso mesmo. Aqui a ideia, não tem ilustração melhor do que alguns de vocês vão experimentar agora, depois do culto. Vão para a casa de alguém, em família, jogar a conversa fora. Que coisa maravilhosa!
estar ali, uns com os outros, experimentando amor, experimentando carinho, experimentando respeito, numa vida familiar genuína, real, sem manchas, sem máculas, sem hipocrisia. Meus irmãos, quando você for jantar com a sua família agora, quando você for tomar um cafezinho com a sua família agora, quando você estiver com a sua família agora, lembre-se que é isso que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo querem fazer com você. Jogar a conversa fora. Amar e simplesmente amar e amar ainda mais e ter comunhão. Não há bênção mais fantástica do que essa. E é por isso que nós voltamos lá ao versículo 11, meus irmãos, enquanto nós insistimos em não cumprir essas coisas, por qualquer razão, esse amor, essa graça e essa comunhão, elas não serão experimentadas em sua plenitude por nós. Eu ouvi de um pregador a seguinte ilustração: é a gente poder tirar umas férias numa ilha paradisíaca só para nós, e nós poderíamos levar tantas pessoas quanto nós quiséssemos, do nosso próprio núcleo familiar ou alguns agregados, por que não? E nós preferimos então continuar indo para a favela, para o gueto, para algum lugar onde realmente não se passa férias, onde não se descansa, onde não se pode ter comunhão de fato um com o outro. Essa é a bênção trinitariana trazida por Paulo. Não um mero ritual onde o ministro da palavra levanta os seus braços e repete isso culto após culto. Não. Um ato maravilhoso da parte de Deus que nos visita apesar de nós mesmos e nos lança para um mundo, sim, cheio de tristezas, mas com essa carga de amor, de graça e de comunhão, nos fazendo então vitoriosos em mais uma semana de tantas batalhas. Não é apenas o fim do culto, é a despedida de Deus. Quando Ele não está dizendo tchau, eu abandono vocês, mas Ele está dizendo até breve, até a próxima. Você não sabe o quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo esperam por esse próximo dia do Senhor, quando a igreja em todo o planeta vai estar mais uma vez reunida com Ele, até o dia em que nós estaremos reunidos definitivamente, onde não haverá mais rusga, intriga, briga, rixa, picuinha. Se nós queremos isso, por que é que nós não podemos experimentar isso agora, já, imediatamente? E a minha exortação é que, se você não consegue fazer isso, é porque você talvez não pertença ainda à família dos santos. Isso é muito grave. Reconhecermos isso é muito profundo. Mas se você ainda não pertence à família dos santos, você não terá isso lá na eternidade. Você não tem isso agora, e é por isso que você não busca ter isso com seu irmão, com a sua irmã aqui e agora, e você não terá lá na frente também. Mas você terá apenas a ausência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa, sem dúvida, é a pior tragédia que um ser humano pode experimentar. Por isso, nessa noite, entenda que o principal objetivo de uma igreja é nós experimentarmos o amor do Pai pelo Filho por meio do seu Santo Espírito. Isso é salvação. Isso é a vida eterna. Isso é o que nós mais desejamos, ou deveríamos desejar. Eu termino fazendo uma citação de Thomas Goodwin, um puritano que participou da confecção dos documentos de Westminster.
Eu li para vocês hoje a definição de trindade deles, e aqui eu gostaria de ler aquilo que ele falou a respeito da encarnação do Filho. Ele disse: na encarnação, céu e terra se encontraram e se beijaram, isto é, Deus e o homem. A Santíssima Trindade está nessa noite, por meio da sua palavra, nos beijando e falando: troque as suas armas por beijos fraternais verdadeiros. Que o Filho Todo-Poderoso reine aqui no nosso meio. Por meio dele nós temos a Trindade. Sem ele é impossível ter o Pai e o Espírito também. Vamos orar. Ó Deus triuno, maravilhoso, fantástico, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, criador e sustentador de todas as coisas, que de forma condescendente vem até nós e nos beija tão carinhosamente. Ó Deus maravilhoso, nos ajuda a experimentar isso de uma forma mais especial agora na Santa Ceia do Senhor, onde esses elementos mostram claramente o que foi a encarnação do teu Filho maravilhoso, a graça dele bendita, demonstrando o teu amor eterno, nos dando uma comunhão plena no Espírito Santo. Ó Senhor, transforma-nos. Ó Senhor, faça com que essa igreja experimente as bênçãos desses 5 imperativos deixados por Paulo aqui. Nos ajuda a ver essas coisas, nos ajuda a experimentar as tuas bênçãos gloriosas, nos ajuda a nos beijarmos mais uns aos outros, com verdadeiros afetos de misericórdia e de fraternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.